14 times com um sonho de vencer o Super Bowl. É semana de pós-temporada, meus amigos. Um abraço a todos os queridíssimos amigos aí do canal da NFL Brasil, uma coisa realmente espetacular. A temporada regular já foi para o nosso queridíssimo espaço e já temos tudo definido aí para a primeira rodada da pós-temporada, e o vídeo de hoje vai focar um pouquinho aí nessa primeira rodada e também, né, tem um destaque aí dos playoffs de um modo geral, né? O Detroit Lions terminou a temporada com uma grande vitória, né? Foi o último jogo da temporada regular, grande vitória em cima do Minnesota Vikings, 31-9. Os Lions fazem parte do meu primeiro destaque, serão 5, né? Como você sabe, aqui nesse vídeo, né? Então, meu primeiro destaque vai para os favoritos, ok? Nesses playoffs. E eu fico com os dois cabeças de chave número 1. Kansas City Chiefs na Conferência Americana e o Detroit Lions na Conferência Nacional. Depois dessa vitória contra os Vikings, eu acho que ficou mais do que claro, né? Eram duas equipes de 14 vitórias disputando aí o título da divisão e, obviamente, uma folga aí na primeira rodada. E os Lions foram lá e trucidaram os Vikings. E o jeito que eles venceram me chama muita atenção, porque o Sam Darnold estava jogando em altíssimo nível, o Jordan Addison estava jogando em altíssimo nível, não fez nada no jogo, né? O Justin Jefferson também. E por outro lado, a gente viu um time com várias lesões, aí o Detroit Lions. Contou com a volta do Alex Anzalone, que fez uma diferença muito positiva. Mas a gente sabe das lesões dessa defesa dos Lions, basicamente metade da defesa está lesionada. E mesmo assim o time foi lá e teve uma performance dominante contra um quarterback que estava pegando fogo, um ataque que estava pegando fogo e um time que estava 14-2 na temporada. E isso depois de uma vitória por 40-34 contra os 49ers. Sim, o ataque foi lá, brilhou, mas a defesa teve seus problemas e era um ponto de interrogação. Então, no jogo mais crítico, que foi um mini Super Bowl, né? Porque você não quer entrar como cabeça de chave número 5, né? Os Vikings vão ter que vencer 3 jogos fora de casa para ganhar, para chegar ao Super Bowl. Os Lions têm uma folga na primeira rodada e depois possivelmente 2 jogos em casa, né? O caminho de Detroit, obviamente, é muito mais fácil que o caminho do Minnesota, mas num jogo de fundamental importância, a gente viu o time mostrando o seu melhor. Sim, eu sei que o Jared Goff teve alguns problemas, teve alguns turnovers, isso é algo pra gente, obviamente, ficar de olho aqui nos playoffs, mas a defesa foi lá e brilhou. E a energia no Ford Field tava uma coisa realmente insana. Desequilibrou, desconcertou o Sam Darnold. E com isso os Lions atropelaram, e eu vejo Detroit como favorito aqui na Conferência Nacional, um time que chegou até a final de conferência no ano passado, deveria ter vencido o São Francisco 49ers, mas eu te falo, eu não lembro a última vez, não quero exagerar também, mas a conexão com o treinador, com a comissão técnica, um time tão unido, é uma coisa que chama muita atenção nesse time do Detroit Lions. De uma forma até diferente, né? Com o treinador realmente abraçando a sua equipe. A equipe ama o Dan Campbell. Então são coisas assim que me trazem muita confiança que o Detroit Lions, nos momentos mais adversos, vai continuar crescendo, esse time. Vai continuar crescendo e mostrando o seu melhor nesses momentos complicados. Eu acho que o time aprendeu com o que aconteceu nos playoffs no ano passado e eu vejo uma equipe pronta para representar a Conferência Nacional aí no Super Bowl. Agora, a caminhada vai ser difícil, né? Porque tem muitos times competitivos aqui na Conferência Nacional, obviamente, né? Tem o Philadelphia Eagles, tem o Minnesota Vikings também, que pode ser o duelo aí do playoff de divisão, o Green Bay Packers pode ser o duelo, são rivais de divisão, mas eu tô muito confiante na equipe de Detroit, que nessa temporada terminou com 33,2 pontos por partida, foi a primeira vez que o time terminou com número 1 na NFL em pontos desde 1954, e como eu disse, o time é o seed número 1, cabeça de chave número 1 pela primeira vez em sua história. Seed 1 começou lá em 1975, né? Então, pela primeira vez em 75, o time é o cabeça de chave número 1. E aí o Kansas City Chiefs também. Kansas City Chiefs nessa temporada, depois de perder por 38-0,
terminou com um saldo de pontos de apenas 59, que é uma coisa bizarra para um time com 15 vitórias e 2 derrotas. É o menor número, o menor saldo para um time de pelo menos 14 vitórias na história da NFL. Mas eu gostei do jeito que eles terminaram. Obviamente a gente tira esse último jogo da equação, porque os titulares não jogaram, Patrick Mahomes estava fora, né? Kansas City tratou o jogo como se fosse um jogo de pré-temporada para descansar. E uma coisa pra gente ficar de olho, então os titulares basicamente descansaram na semana 18, vão descansar também na primeira rodada dos playoffs, como que o time joga depois de basicamente descansar por 20 dias, chega um pouquinho enferrujado pro playoffs de divisão. Mas olha, são 2 títulos consecutivos, a gente conhece esse time, a gente sabe como esse time joga na pós-temporada, e é uma equipe que brilhou nos momentos mais críticos de todos os jogos esse ano. E é por isso que terminou com 15 vitórias, mesmo tendo um saldo ruim. Então, um time que sabe ganhar é o Kansas City Chiefs. Eu não aposto contra o Patrick Mahomes, especialmente com jogos acontecendo lá em Kansas City. Meu segundo destaque vai para o jogador mais pressionado dessa primeira rodada dos playoffs. Eu falo de Lamar Jackson. Lamar Jackson terminou tão bem a temporada, talvez seja o MVP de novo, né? Ele é o primeiro jogador da história da NFL a ter pelo menos 40 passes para touchdown e menos do que 5 interceptações. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Ele é o primeiro da história com pelo menos 4.000 jardas aéreas e 800 terrestres. Então foram números tão expressivos aqui do Lamar. Mas ele tem um problema. Ele não joga bem contra os Steelers e ele não joga bem na pós-temporada. Então a gente está falando de um cara que está batalhando pelo seu terceiro título de MVP. Já pensou 3 títulos de MVP com 2 vitórias na carreira nos playoffs? É um rival de divisão, exatamente, é um rival de divisão, Pittsburgh Steelers. É um time que chega com 4 derrotas consecutivas. Nenhum time na história da NFL foi para os playoffs, venceu um jogo nos playoffs, perdendo os últimos 4 jogos da temporada regular. Nunca aconteceu. Pittsburgh tenta se tornar o primeiro. Tá? Então, ele tem 2 vitórias, 4 derrotas contra os Steelers, 2 vitórias, 4 derrotas em sua carreira na pós-temporada. O QBR, que é o rating, né, de 0 a 100 da ESPN, do Lamar Jackson contra os Steelers é 39,2, que é o pior entre times que ele enfrentou pelo menos 2 vezes em sua carreira. E no último confronto foi uma vitória dos Ravens, 34-17, ele teve 3 passes para touchdown, mas ele também teve uma interceptação importante no segundo tempo que poderia ter mudado o jogo. Tá? A sorte é que logo na sequência Marlon Humphrey interceptou o Russell Wilson, retornou para touchdown e mudou a dinâmica da partida. Então, para mim, o Lamar é o jogador mais pressionado, enfrentando um time que tem tido muito sucesso contra ele. Tá? Vamos ver o que acontece, mas sempre quando os Steelers e os Ravens se enfrentam na pós-temporada, é um jogo realmente sensacional, né? Como os americanos dizem, must-see TV, né? Realmente imperdível. O meu terceiro destaque vai para um duelo de quarterbacks muito interessante lá em Los Angeles, porque a gente pega o Sam Darnold e a gente pega o Matthew Stafford. Então o Sam Darnold faz o seu primeiro jogo da vida nos playoffs como titular, enfrentando um Matthew Stafford, que é um dos melhores quarterbacks da história da NFL e que já venceu o Super Bowl e que brilhou já em sua carreira na pós-temporada aqui com os Rams aqui nos últimos anos. O ano passado ele perdeu na primeira rodada, mas aquela caminhada até o Super Bowl em 2021 foi realmente sensacional. E é interessante porque a gente olha e fala assim, quem que é o quarterback mais posicionado aqui para vencer? Quem é melhor? A gente vê um Sam Darnold que estava brilhando, tá? E que não jogou bem contra o Detroit Lions, 18 de 41, 166 jardas, ele errou 34% dos alvos, né? Os passes, 34% foram fora do alvo, longe do alvo, né? Essa é
segunda pior marca de sua carreira. A segunda pior marca de sua carreira, né? Simplesmente errando o alvo, tá? Então a pressão incomodou o Sam Darnold, o momento incomodou o Darnold, né? Jogando fora de casa, num jogo tão importante, incomodou o Sam Darnold? Eu não sei. A gente vai descobrir, eu acho, aqui nesse próximo jogo contra o Matthew Stafford, que chega na pós-temporada, como eu disse, grande quarterback, mas não jogando tão bem assim. Um touchdown nos últimos 3 jogos. Uma média de 153 jardas por partida nos últimos 3 jogos contra São Francisco, Jets e Arizona. Ele não jogou no último jogo da temporada regular. Então ele vai descansar um pouquinho, né? E aí vai receber essa defesa aí do Minnesota Vikings. Mas é muito interessante porque quando a gente menciona Sam Darnold e Matthew Stafford obviamente é um jogador melhor, mas não tem sido o caso nessa temporada. Mas agora o cenário é diferente, é playoffs, e os grandes aparecem nesses momentos. Qual que vai ser a reação do Sam Darnold, né? Com esse momento fora de casa, enfrentando uma defesa que tá jogando bem. E o Matthew Stafford também. Stafford, parabéns, ganhou o título em 2021. Não foi para os playoffs em 2022, perdeu na primeira fase em 2023, enfrenta uma defesa muito agressiva em casa e precisa mostrar o seu melhor. Algo que a gente não tem visto aqui no último mês, né? Cooper Kupp também tá totalmente sumido. Então eu tô muito, muito intrigado para ver essa batalha dos quarterbacks e quem aparece melhor nesse jogo. Acho que Minnesota vai ser favorito, mas eu acho que os Rams têm plenas condições de vencer, hein? E aí, número 4. O número 4 vai... Assim, a gente já viu calouros levando suas equipes para a pós-temporada. Mas a gente já viu calouros levando suas equipes para a pós-temporada sendo protagonistas, talvez? Porque eu te falo uma coisa, né? Os Bills são grandes favoritos? São favoritos contra os Broncos. E o Tampa Bay? Os dois enfrentam quarterbacks calouros. E pode ser que pese. É o primeiro jogo da vida deles também na pós-temporada. Eles são novatos. Pode ser que pese. Mas o Bo Nix e o Jayden Daniels foram a solução para suas equipes nessa temporada. E eu entendo que o Bo Nix teve seus altos e baixos e que a defesa de Denver brilhou. E em alguns jogos até carregou o Bo Nix. Eu entendo isso. Eu não tô tirando mérito, por exemplo, de outros setores, ok? Eu só tô falando que o Bo Nix apareceu quando ele teve que aparecer também. Ele teve 29 passes para touchdown nessa temporada. É a segunda melhor marca da história da NFL por um calouro, tá? Ele completou os primeiros 18 passes nesse jogo de vida ou morte contra o Kansas City Chiefs, que é a melhor marca de um calouro desde 1977. Ele chega confiante. Ele não tem mentalidade de calouro Bo Nix. Eu não acho que o ambiente lá em Buffalo vai pesar. O time pode pesar, mas eu acho que ele vem com tudo, esse menino Bo Nix, e o Jayden Daniels também, né? Jayden Daniels, 12 touchdowns contra blitz nessa temporada, e se liga nesses números, porque a defesa dos Bucs adora mandar blitz. QBR de 90,1 e jardas totais 1.335 contra blitz. As duas marcas foram top 5 na NFL esse ano. Então é tão bom você ter calouros na posição de quarterback te levando longe, porque é uma coisa que geralmente você vence apesar do calouro, né? E eu não vejo isso acontecendo, especialmente lá em Washington com os Commanders, né? Eu não vejo isso nessas duas equipes. Sim, altos e baixos do Bo Nix. Sim, nem sempre foi perfeito. Mas parece que quando ele não estava brilhando, ele estava pelo menos correndo com a bola e achando um jeito, né? Brilhando, lançando a bola. E quando ele não estava lançando a bola em profundidade, também eram passes curtos, corridas e vitórias apertadas, mas ganhava, né? E o Jayden Daniels, para mim, tem sido espetacular desde o primeiro jogo da temporada e já mostrou que consegue vencer os jogos importantes no quarto período. Tem quarterback que simplesmente não tem esse gene, e ele tem, tá? Então a gente tá falando de 2 QBs,
selecionados aí alto no último draft, que podem fazer uma diferença muito positiva aqui nessa primeira rodada dos playoffs, tá bom? As pernas do Bo Nix podem atrapalhar demais a defesa aí do Buffalo Bills. Bo Nix joga muito bem contra defesas que gostam de marcar em zona, né? Buffalo adora marcar em zona. Jane Daniels de novo, o forte de Tampa, eles gostam de mandar blitz. Jane Daniels é ótimo contra blitz. Olho em Nix e Daniels aqui nessa primeira rodada dos playoffs. E aí o meu quinto destaque vai para o Brazil Bowl 2, né? Não estou falando do futebol americano brasileiro, estou falando da reedição da semana 1, né? Philadelphia Eagles contra o Green Bay Packers se enfrentando aqui nesse jogo de wild card. Você sabe que nos últimos 20 anos, 4 vezes, times que se enfrentaram na semana 1 se enfrentaram também na pós-temporada. O visitante venceu os 4 jogos. Isso vai acontecer 2 vezes aqui, né? Porque o Washington Commanders e o Tampa Bay Buccaneers também se enfrentaram na semana 1, né? O jogo lá em Tampa e Tampa ganhou. Então, o Green Bay Packers venceu o Philadelphia Eagles. Você que torce para os Packers, lembra, você que é torcedor dos Eagles também, que em 2010 Green Bay foi para a Filadélfia como cabeça de chave número 6 e venceu os Eagles. E os Packers foram para o Super Bowl e venceram o Super Bowl na temporada de 2010 como cabeça de chave número 6, uma coisa realmente impressionante. Então, esse jogo vai ter um pouquinho de tudo, né? Jordan Love contra o Jalen Hurts. A defesa de Philadelphia é uma das melhores da liga, mas eu também gosto da defesa do Green Bay Packers. 2 ótimas linhas ofensivas, 2 times de altíssima qualidade. Agora, Green Bay chega com 2 derrotas consecutivas. Enfim, vamos ver o que acontece. Mas eu tô intrigado porque os Packers, no ano passado, entraram também como cabeça de chave número 7 e amassaram um time da divisão leste da NFC fora de casa, o Dallas Cowboys, 48-32. O Jordan Love evoluiu muito e cresceu na reta final da temporada e jogou muito bem nessa partida. E a defesa dos Packers realmente brilhou e o Matt LaFleur é um dos melhores treinadores da liga, tá? Então, com essa experiência de já ter jogado contra os Eagles aí na primeira rodada, como que isso pesa aqui para esse primeiro jogo? E será que a gente vê, pelo segundo ano consecutivo, o Green Bay Packers com cabeça de chave número 7 vencendo cabeça de chave número 2? Você sabe que o Green Bay, com essa vitória, se tornou, contra os Cowboys no ano passado, se tornou o primeiro time da história da NFL a vencer um jogo nos playoffs como cabeça de chave número 7, tá? Os outros 7 times que entraram nos playoffs perderam seus jogos por uma média de 12,4 pontos, tá? Eu tô também muito interessado para ver como que o Jalen Hurts volta, perdeu os últimos jogos aí por causa de concussão e tudo mais. Enfim, vai ser um jogão. Matt LaFleur contra Nick Sirianni, o Brazil Bowl 2, lá em Filadélfia. Eu acho que tem tudo para ser talvez o jogo da rodada. Tá bom, meus amigos? Então é isso aí, pós-temporada chegando com tudo. Vai ser uma semana realmente pra lá de fabulosa. Deixe seu like, deixe seu comentário e falamos em breve aqui na NFL Brasil. Tchau!